Bola rolando para o esporte. Alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. Vamos abrir com a informação de última hora. Tá se encerrando nesse momento o julgamento no STJD, dentro dessa nova fase da Operação Penalidade Máxima, e o lateral Igor Cariús, do Esporte Clube do Recife, foi condenado por 4-1 pela turma do STJD, e agora terá de cumprir 540 dias de suspensão, isso dá mais ou menos 1 ano e meio, e uma multa de R$50 mil. Então, Igor Cariús, nesse novo julgamento no STJD, foi punido, perdeu por 4-1 e está suspenso do futebol profissional por 540 dias. Decisão cabe recurso, é claro, mas agora é uma situação bem diferente daquela do começo do ano. O esporte ainda vai decidir o que fazer dentro dessa situação, mas naturalmente, pelo que a gente está vendo dos outros casos, o Igor Cariús deve deixar o esporte dentro dos próximos dias para resolver essa situação dele. Mas está punido o Igor Cariús pelo STJD por suspeita de manipulação de resultados, 540 dias e R$50 mil de multa. Lamentável, né? Muito lamentável. Uma punição pesadíssima de 540 dias, e isso de certa forma deixou uma apreensão muito grande no ar quando a gente viu essa nova informação da cobrança de Igor Cariús para um outro jogo, quando estava lá no Cuiabá, para um outro jogo que dessa feita ele teria cobrado R$30 mil. Quando essa notícia saiu, os auditores do STJD disseram que tinha gravação com ele fazendo essa cobrança de R$30 mil. Então fica muito difícil e você imaginar que ele não tivesse uma punição dessa vez. Não teve na primeira oportunidade, teve agora, e é uma punição pesadíssima de 540 dias para o jogador Igor Cariús, da equipe do Esporte Clube do Recife. Qual foi o pronunciamento? Alguma coisa já saiu do pessoal do esporte? Ainda não, né? Não, até agora não, Edinaldo. Até agora não saiu. O esporte ainda vai decidir de fato o que é que vai acontecer. O posicionamento do clube a respeito desse assunto ainda vai ser tomado. Claro, o esporte vai conversar com a defesa do atleta, vai conversar com o atleta, mas assim, pelo que a gente está vendo, né, de casos em relação a outros jogadores denunciados com penas maiores, a tendência, tudo indica que o Igor Cariús não permaneça no esporte, né? Que o vínculo do atleta seja quebrado. É sempre bom dizer que todas essas decisões de hoje, dessa primeira instância, ainda cabe recurso no pleno do STJD. Ainda é natural que os clubes busquem esse novo recurso para tentar mudar a história desse julgamento. Ainda cabe um recurso para isso. E esse recurso é solicitado no pleno do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Exatamente. O esporte, durante toda essa situação com o Igor Cariús, desde do primeiro caso, lá no primeiro semestre, enfim, desde a primeira denúncia, da primeira citação do Igor Cariús, o esporte se colocou apenas como um suporte jurídico para o atleta. Até porque é um funcionário do clube, né? Só que o tempo todo o Igor Cariús teve a defesa própria, a defesa dele mesmo, os advogados que ele pagou, que ele contratou, enfim, para formular essa defesa no STJD. E o esporte foi muito mais um espectador de toda a situação, sabe? Cumprindo os compromissos com o Igor Cariús em termos de salário, aguardando o que foi decidido, o que seria decidido pela Justiça. Nesse primeiro caso, lá no primeiro semestre, o Igor acabou sendo absolvido e voltou às atividades normalmente. Nesse caso novo, com essa punição do Igor Cariús, tendência é que o atleta não permaneça, né? A gente não imagina, né? Não tem sentido nenhum o Igor Cariús permanecer da Ilha do Retiro por 1 ano e meio sem jogar, né? E diante de uma punição escandalosa como essa, se de fato ela se confirmar. Uma outra fonte do esporte me passa agora que outras provas foram apresentadas nesse julgamento, e até se referiu como um novo jogo. Foi um novo jogo esse julgamento para o Igor Cariús, sabe? Um cenário completamente diferente. Porque isso já estava sendo anunciado lá antes do julgamento, que tenha esse novo jogo do Cuiabá, onde o novo jogo no sentido figurado, assim, olha, o julgamento foi um jogo diferente do primeiro, entendeu?
Foi um julgamento diferente, foram provas diferentes. Mas independente entendeu? disso, dessa conotação que ele deu aí no novo jogo, quer dizer, foram dadas novas interpretações, vamos dizer assim. Isso. Né? Foi conduzida de uma outra forma, mas independente disso, ele foi submetido novamente a um novo julgamento por causa da chegada da nova denúncia de um outro jogo, que era um jogo no valor, inclusive, de R$30 mil que ele teria recebido e que alguns auditores disseram existir gravações desse envolvimento dele nesse jogo. Agora, nós tivemos também alguns jogadores que confessaram, né? O próprio Aleph Manga, ex-jogador do Curitiba, ele confessou e pediu desculpas, pediu perdão. Não sei se outros jogadores se submeteram a esse pedido de desculpa e como foi o procedimento do Igor Cariús. Porque o que a gente tem, na verdade, nas informações de momento, que ainda são muito escassas, é só o resultado do julgamento de hoje. Não tem como transcorrer propriamente o julgamento. Isso a gente vai ter gradativamente, né? Isso, exatamente. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Mas o Igor Cariús, então, punido por 1 ano e meio, desfalca o Sport. Aliás, está fora do ano do Sport, da próxima temporada também, se fosse o caso. Mas o futuro dele é incerto na Ilha do Retiro e a tendência, pelo que a gente está vendo em outros casos, em outros jogadores, em outros clubes, é que ele não permaneça de fato na Ilha do Retiro. O direito de recorrer ao pleno vai ter. Agora, se isso vai dar resultado, é outra história. Exatamente. Em compensação, Edinaldo, o elenco do Sport iniciou viagem hoje para Muriaé, está chegando em Juiz de Fora, agora à noite. Amanhã realiza um treinamento em Juiz de Fora e depois segue para a cidade do jogo, da próxima sexta-feira, 9h30 contra a Tombense. Quando eu falei em compensação é porque o Roberto Rosales viajou. O lateral direito venezuelano, contratado para essa temporada pelo Esporte Clube do Recife, ele viajou com a delegação, está regularizado, está bem fisicamente, fez exames médicos, está à disposição do técnico Anderson Moreira, mas daí para ele ser titular, eu já acho que são outros 500. Eu acho que isso não vai acontecer nesse primeiro jogo do Rosales à disposição do Sport. Vai o Lucas Gabriel, Vitor Gabriel. Olha, Ed, particularmente eu entendo e enxergo que o Sport que o Anderson Moreira preferiria outras opções à frente do Vitor Gabriel. Preferiria um Luciano Juba, por exemplo, voltando à lateral esquerda. Um Chico pode aparecer. Um Luciano Juba voltando para a lateral esquerda e outro ponta fazendo o lado esquerdo. Um Chico fazendo a função de lateral. Sistema com 3 zagueiros. Então, assim, eu acho que existem outras opções à frente do Vitor Gabriel. Não estou dizendo que é um jogador ruim, que ele não tem perfil, que ele não é... Não, estou dizendo isso não. Estou dizendo que, na minha visão, do meu ponto de vista, existem outras opções à frente do Vitor Gabriel, que é um jogador muito jovem, é uma joia das categorias de base do Sport, mas não sei se ainda está pronto, de fato, para pegar um jogo de frente numa Série B de Brasileiro. Então, existem outras opções à frente do Vitor Gabriel, sim, isso é um fato, e acho que o Anderson Moreira tende a escolher por essas opções. Seja um Chico pelo lado esquerdo, um Juba pelo lado esquerdo, ou até um sistema com 3 zagueiros, como o Sport já jogou nessa temporada. Não acho também que o Rosales vai improvisar de lateral esquerdo, não vai. Assim, a gente vem colocando isso durante a semana. Rosales não é um lateral direito e um lateral esquerdo. Ele é um lateral direito que fez em alguns momentos na carreira a função de lateral esquerdo. Daí pra gente cravar que ele joga com naturalidade nesse setor, são outros 500 também. Não dá pra gente dizer isso. Mas o Roberto Rosales está à disposição do técnico Anderson Moreira para o jogo de sexta-feira, 9h30 contra o Tombense. Pois é, então fica realmente um impacto dessa notícia, impacto muito grande, né, para o clube, para os jogadores, até para o torcedor, desse novo julgamento no STJD e dessa punição gravíssima de 540 dias, que é exatamente a punição do jogador Igor Cariús. Mas vamos esperar para ver mais detalhes do andamento desse julgamento, de como foi o transcorrer desse julgamento. O que mais? Vamos escutar o Michel Lima, nosso convidado aqui no Bola Rolando. Ele fala sobre essa entrega dos jogadores do Sport nas últimas rodadas, principalmente com o calendário apertado, onde claramente os jogadores têm sentido essa questão de desgaste, algumas lesões, e particularmente também, né, ele fala sobre a situação que ele viveu no jogo contra o Vila Nova, onde ele estava lesionado ali na reta final, e mesmo assim continuou em campo. Vamos escutar. Que sempre podem esperar de mim, além de parte técnica, tá muito focado, em me entregar muito dentro de campo para ajudar quem está comigo ali, meus companheiros. E podia ser em qualquer lugar, mas o grupo aqui é tão bom, é tão unido que eu senti o desconforto ali, vi que não conseguia fazer muito mais coisa, né?
mas era um jogo tão importante, era um jogo de confronto direto, então todo mundo do banco ali gritando para continuar até o final, o pessoal dentro de campo ajudando, fazendo uma posição às vezes que não era da deles para poder ajudar a pessoa que estava sentindo, que o Felipinho também estava, por exemplo, com cãibra também, era um lado ali que estava ruim no final, mas eu senti que dava para fazer aquilo ali, né, dentro das limitações que estava no jogo, que dava para fazer porque faltavam 5 minutos, e daquilo ali para melhor sempre. Eu acho que todo mundo aqui está nesse espírito, está nessa vontade de fazer as coisas acontecerem. Pronto, tá então Michel Lima, atacante da equipe do Sport, que já está à disposição para esse jogo contra a equipe do Tombense na próxima sexta-feira. Jogo importante, né, Ed? A gente vem colocando aqui, além de ser um adversário que nesse momento disputa, luta na verdade contra o rebaixamento, né, contra o Z4, é um jogo que representa, que pode ser a 5ª vitória consecutiva do Sport na Série B do Brasileiro e que pode representar uma consolidação do Sport não só na liderança, mas também no G4. Se a gente for colocar, né, o Sport está a 3 pontos do segundo colocado, 5 pontos do terceiro colocado, 7 pontos do primeiro time fora do G4. Então, o Leão vive uma situação muito confortável nesse momento, mas não é por isso que a gente imagina que o Sport vai tirar o pé do acelerador para esse jogo contra o Tombense. Pelo contrário, ele vai tentar engatar aí a sua 5ª vitória consecutiva, que seria uma marca importantíssima dentro da competição atual. E o aspecto geral é exatamente esse, é o Sport se assegurar cada vez mais, ganhar uma gordura maior e consolidar sua posição na liderança do Campeonato Brasileiro da Série D. Tem que aproveitar o momento de crescimento contínuo que o Sport vem tendo nessas últimas 5 partidas, pelo menos até agora nas últimas 4, e vai chegar agora na 5ª partida contra a equipe do Tombense, lá no interior de Minas Gerais. Tá certo então, Edinaldo. É um jogo importante, como a gente falou. É que eu tô aqui apurando ainda a situação do Igor Cariús. Você tá lá e cá, né? Tô lá e cá. Você tá com um olho no quem tá vendo a gente no meu YouTube, bate-papo e um olho nas coisas no celular. Quem tá vendo a gente no YouTube tá percebendo isso também. Desfalques confirmados, aqueles que a gente já esperava, Eduardo e Felipinho. A situação do Felipinho é menos grave, ele teve uma contratura muscular, então já se espera que ele fique à disposição para o próximo jogo, que é contra o Guarani, lá em Campinas. Mas a situação do Eduardo é um pouco mais complicada. Ele teve uma lesão que é uma lesão grau 1, dá pra gente colocar assim, que exige pelo menos 10 dias de recuperação para o atleta. Então a situação do Eduardo é um pouquinho mais complicada, do Felipinho não. E aí se torna mais importante, né, Ed, a figura do Felipinho. Se ele estava já como titular absoluto do Sport na lateral esquerda, agora é que essa titularidade não vai ser questionada, porque o Sport não vai ter o Igor Cariús, né? O Igor Cariús não está mais à disposição, de certeza. Então, assim, se o Sport precisava de um lateral esquerdo, enxergava a possibilidade de ir ao mercado entre jogadores livres do mercado para trazer um lateral esquerdo, essa necessidade se torna urgente diante dessa aparição do Igor Cariús. E se a gente for pensar também... Ele vai ter que buscar no mercado um jogador que seja livre, né? Exato, jogadores livres. E se a gente for pensar também, vai embora no final do mês um outro atleta que faz a função de lateral esquerdo, que é o Luciano Juba. Então, assim, veja como são, daqui para o final desse mês, como o Sport vai ter opções escassas para um setor. Porque, por mais que o Juba venha crescendo e, assim, venha sendo destaque como atacante, no último caso, ele pode voltar à função de lateral esquerdo, que é a função de origem dele lá nos primeiros anos, nos primeiros jogos de Sport. Mas sem o Juba, as opções ficam ainda mais escassas e o Sport, sim, vai ter que buscar um lateral esquerdo no mercado, até para dar opção para o técnico Anderson Moreira. A não ser que se entenda que o Vitor Gabriel tem condições de ser o lateral esquerdo reserva até o final da temporada. É verdade. O Sport, sem dúvida, no fundo, deveria estar se preparando para isso também. Porque julgamento é julgamento, né? O fato de ele ter sido absolvido no primeiro momento, isso não dava uma segurança absoluta, uma segurança total, principalmente quando surge uma nova denúncia, como surgiu, de um novo jogo, de um novo valor cobrado. Eu imagino que o Sport certamente estava com um olho também nesse mercado de laterais esquerdos, para poder trazer, no caso de uma condenação do jogador Igor Cariús. Vamos esperar, porque ele tem até o próximo dia 15 de setembro essa oportunidade de trazer mais jogadores que estejam livres no mercado, não é isso? É isso, e tem que trazer de fato, é uma função que a gente está vendo escassa, que tem um jogador hoje à disposição de origem, que é o Felipinho, ele vai ser titular, pelo menos até o final da Série B nesse momento, e não acho que ele vem atuando mal, o Felipinho vem rendendo pela lateral esquerda, mas ele está sozinho, né? No caso, por exemplo, dessa viagem para o jogo contra a Tombense, o Sport não vai ter um lateral esquerdo de ofício na função, porque só tem o Felipinho à disposição e ele está lesionado. Então vai ter que ir no mercado, de fato, em busca de um lateral. Ok. Ok. Pronto, minha gente, você acaba de acompanhar a quarta-feira rubro-negra.